O mundo está assistindo a um sinal alarmante. Pela primeira vez em 3 anos, o secretário de Defesa dos Estados Unidos não participará da reunião do Grupo Ramstein, o fórum que define o destino militar da Ucrânia. Não é uma simples ausência, é um recado claro de que algo mudou. E não para melhor. Os Estados Unidos, que já injetaram mais de 66 bilhões de dólares no conflito, agora dão um passo atrás. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, nem sequer aparecerá por videoconferência. Em seu lugar, um mero representante diplomático. Isso depois de declarações bombásticas: a Ucrânia deve esquecer a OTAN e o Crimeia, e ainda por cima exigir que a Europa arque sozinha com os custos da guerra. Não é um descuido, é uma virada de 180 graus. E quando o maior aliado recua, o que resta para Kiev? Enquanto isso, a Grã-Bretanha acelera o jogo. Não são mais milhares de drones, são 100 mil unidades, 10 vezes mais do que antes, com um investimento de quase $500 bilhão até 2026. O ministro da Defesa britânico, John Healey, não esconde: estamos reforçando o apoio com centenas de milhares de drones e munições críticas. A Ucrânia, por sua vez, planeja produzir 2,5 milhões de drones este ano. Se isso se concretizar, a Rússia simplesmente não terá como interceptar tanta tecnologia no ar. A guerra está prestes a ganhar uma nova dimensão e Moscou não parece preparado. E falando em preparação, a Rússia está pegando fogo. Literalmente. Em 2 dias, 2 incêndios em fábricas estratégicas. Primeiro, na região de Nizhny Novgorod e depois, em Yaroslavo, ambos na lista de sanções americanas por produzirem motores para tanques e blindados. Coincidência? Difícil acreditar. Enquanto isso, em Kolomna, onde se fabricam os mísseis Iskander e Kinjal, explosões abalam a cidade. Em São Petersburgo, o maior complexo eletrônico Avangard ardia por 6 horas seguidas. E na Zaporizhzhia ocupada, o segundo dia consecutivo de blackout total, com milhares no escuro. Os ataques ucranianos com drones não dão trégua, e o tal mundo russo parece cada vez mais um pesadelo sem luz. Mas o caos não para nos campos de batalha. Em plena Moscou, um homem é sequestrado à luz do dia, arrastado por um corredor lotado e jogado em um Mercedes preto com sirene falsa, tudo sob os olhos de uma polícia que não age, não chega a tempo ou simplesmente finge não ver. O alvo. Areg Shepikin, ex-Oganésia, empresário e fundador do partido A Novo Mundo Russo. Pouco antes de desaparecer, ele havia feito declarações contundentes nas redes, consideradas ofensivas por blogueiros pró-Kremlin. O carro? Com placas vinculadas ao governo da Chechênia. Não é cena de filme dos anos 90, é a Rússia de 2025, onde o direito de desaparecer sem deixar rastro parece ser a única garantia que o Estado oferece. E como se não bastasse, agora a criminalidade organizada belarussa invade a Europa. Dezenas de bandidos ligados ao ladrão na lei Dmitry Galei, um dos chefes do crime organizado desde os anos 90, já estão em Varsóvia, com carros de luxo, dinheiro sujo e ordens claras: dominar o submundo local, desestabilizar a imagem dos belarusos e forçar deportações. Segundo Alexander Azarov, ex-tenente-coronel da polícia belarussa, a operação tem apoio de grupos georgianos e pode ser mais uma peça da guerra híbrida orquestrada por Minsk e Moscou. Próximos alvos: Praga e Berlim. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Donald Trump sacode os mercados com uma medida radical: dobrar as tarifas sobre aço e alumínio, de 25% para 50%. O pretexto é a segurança nacional, mas o alvo real é a China e, de quebra, aliados históricos como Canadá e México, que dependem das exportações para os Estados Unidos. A presidente da Associação Canadense de Produtores de Aço, Catherine Cobden, não esconde a preocupação: se nosso principal mercado se fecha, não há como sustentar a produção. O resultado? Uma espiral de desemprego e colapso industrial que pode abalar a economia global. E para fechar com um toque de absurdo, enquanto a Rússia queima, o mercado oferece velas com o aroma de Putin. Será que o cheiro da guerra é tão rentável assim? Ou será que, em meio ao caos, até o ridículo vira produto de consumo? Essas são as notícias que você não pode ignorar. Porque o que está em jogo não é só a geopolítica, é o futuro de todos nós. E quem não se informar agora, pode se arrepender amanhã. E agora, a guerra comercial que promete incendiar os preços e o seu bolso.
A União Europeia acaba de anunciar tarifas de até 48% sobre veículos elétricos chineses, uma medida que, segundo Bruxelas, é para proteger a indústria local. Mas traduzindo do eurocratês, é o início de um tsunami de inflação que vai varrer desde o pão na sua mesa até o carro na sua garagem. A única exceção? O Reino Unido, que manteve as tarifas atuais, por enquanto. Até 9 de julho. Depois disso, ou a Europa se ajoelha com ofertas irresistíveis, como exige Trump, ou o consumidor paga a conta. O ultimato do ex-presidente americano é claro: apresentem propostas melhores até 8 de julho ou preparem os cheques. Economistas já soam alarme: preços em disparada. Carros, alimentos, eletrônicos, tudo vai subir. Enquanto isso, a Rússia afunda em seu próprio colapso automobilístico. Menos 36%, esse é o tombo nas vendas da Lada em maio de 2025, o pior desempenho entre as grandes montadoras. O mercado russo de carros novos despencou 28% em relação ao ano passado, segundo a Autosta. E o que diz o CEO da AvtoVAZ, Machin Sokolov? Que a culpa não é da guerra, não é das sanções, não é da logística destruída, é dos chineses. Sim, aqueles mesmos que agora dominam o mercado que a Rússia perdeu. A solução genial do Ruski Avtoprom? Aumentar os preços. Porque, é claro, quando o consumidor já não pode comprar, a resposta óbvia é fazer o produto ficar ainda mais caro. Lógica imbatível. E enquanto a economia russa queima, o mercado oferece mais uma pérola do absurdo: velas aromáticas Putin Black Vanilla. Sim, você leu certo. Por apenas 500 rublos, ou o equivalente a um café em Moscou para quem ainda tem dólares, você pode encher sua sala com um aroma romântico do líder que transformou o país em um campo de batalha. A descrição promete uma atmosfera íntima em 30 minutos, ironicamente, o mesmo tempo que leva para um míssil russo atingir Kiev. Há também a versão Putin Dark Amber, porque nada diz um poder autoritário como um cheiro de âmbar sintético. Culto à personalidade nunca cheirou tão, literalmente. Mas duvidamos que os ucranianos associem esse aroma a algo além de fumaça de bombardeios, escombros e mortes. E então vem a cereja do bolo geopolítico: Dmitry Medvedev, o aliado inesperado de Washington. O ex-presidente russo, conhecido por seus discursos belicosos e ameaças nucleares, acabou de fazer um favor gratuito aos falcões americanos. Ao declarar que as negociações com a Ucrânia não são para a paz, mas para acelerar a vitória e aniquilar o regime neonazista, Medvedev deu munição de graça ao senador Lindsey Graham, um dos maiores rusófobos do Congresso. A resposta do americano? Parabéns, senhor Medvedev, por um raro momento de honestidade vindo da máquina de propaganda russa. Agradeço por deixar claro para o mundo que Putin não quer paz. Agora, a pergunta que não quer calar: foi ingenuidade ou serviço prestado? Afinal, Graham já tem um projeto de lei pronto para sanções draconianas contra Moscou e a declaração de Medvedev é o argumento perfeito para convencê-lo. Será que o presidente reserva da Rússia está, sem querer, trabalhando para o Departamento de Estado? Ou isso faz parte de um plano tão cínico que nem mesmo os analistas do Kremlin conseguem decifrar? Enquanto isso, na Ucrânia, a guerra dos drones ganha um novo comandante, Robert Brovdi, o Amagiar, agora à frente das forças de sistemas não tripulados. Seus drones já são chamados de a vingança celestial, para cada operador ucraniano morto, um batalhão russo é dizimado. A Operação Teia de Aranha foi apenas o começo. O próximo passo? Drones caçando tanques em tempo real. A guerra do futuro já começou e, pela primeira vez em muito tempo, a Ucrânia está à frente. Do caos coreano à humilhação belarussa, o mundo não para de girar e de surpreender. Na Coreia do Sul, o novo presidente, Lee Jae-myung, assumiu o cargo em 24 horas após as eleições, prometendo a ressuscitar a nação depois de meses de crise política. Seu plano? Diplomacia com Pyongyang, cautela com Pequim e alianças com as democracias. Um sopro de esperança em meio ao turbilhão asiático. E então há Lukashenko, o eterno bufão da geopolítica. Depois de 5 meses de espera humilhante, o ditador bielorrusso finalmente foi recebido por Xi Jinping, sem protocolo, sem gravata, em família. Só que a família é estranha. Xi apareceu sozinho, enquanto Lukashenko levou o filho, Kolya, de 19 anos. O embaixador bielorrusso em Pequim até tentou disfarçar: visita familiar. Tradução: nenhuma importância estratégica.
Lukashenko esperou 2 dias pela audiência. Quando finalmente aconteceu, Xi cumprimentou o filho, não o pai. Até na China, a mensagem foi clara. O mundo está em chamas, literalmente e metaforicamente. E enquanto uns vendem velas com cheiro de ditador, outros movem peças em um tabuleiro onde o próximo erro pode custar milhões de vidas. A pergunta que fica é: você está pronto para o que vem por aí? Porque o que está em jogo não é só o futuro de um país, de uma economia ou de uma guerra. É o futuro de todos nós. E você, ainda acha que pode ignorar?